Irmã Hong, este nome, viralizou na última semana nas redes sociais, gerando uma enorme quantidade de conteúdo ao seu redor, desde análises detalhadas até memes. Mas o que está por trás desse apelido misterioso? Simples. Um homem de 38 anos de idade chamado Yao e natural de Nanking, China. O caso desse sujeito é tão inquietante quanto incomum. Yao teria se passado por mulher para interagir com homens via apps de namoro. Mas o mais grave não foi a mentira, e sim o que veio depois. Ele gravou secretamente os encontros íntimos e vendeu as gravações online sem o consentimento das vítimas. Apesar da grande polêmica que foi gerada pelos vídeos que ele mesmo vazou, irmão Hong jamais apareceu publicamente para se defender ou esclarecer o que aconteceu. Na verdade, seu desaparecimento repentino das redes após ser preso alimentou rumores de que ele poderia estar morto. Mas não vamos nos adiantar. O episódio gerou um debate acalorado. Não só pela quantidade de vítimas envolvidas, mas também pela facilidade com que o acusado conseguiu agir por tanto tempo sem ser descoberto. As autoridades chinesas informaram que Xiao usava um elaborado disfarce para ocultar sua real identidade. Maquiagem pesada, perucas, filtros digitais e roupas desenhadas para disfarçar seus traços masculinos. Embora já tenhamos feito um primeiro relatório revisando os aspectos centrais do caso, esta segunda parte busca abrir novas portas. Quanto dinheiro Xiao chegou a ganhar com seu golpe? O que realmente se sabe sobre sua possível sentença? O que é catfishing e como pode ser detectado? Houve outros casos semelhantes nos últimos anos em que alguém usou uma identidade de gênero para violar a intimidade de outras pessoas? Para responder a essas e outras perguntas, vamos nos aprofundar no sombrio caso de Irmã Hong, parte 2. Se esse caso interessa a vocês, comentem Irmã para sabermos se desejam assistir a uma terceira parte. Vamos começar. Embora os rumores tenham começado a circular há alguns meses, foi só em 4 de julho de 2025 que o escândalo estourou. Xiao, o homem por trás do pseudônimo Irmã Hong, foi detido pelas autoridades chinesas na cidade de Nanjing depois que uma de suas vítimas o denunciou. A polícia encontrou mais de 600 vídeos íntimos armazenados em seu computador pessoal, todos gravados em segredo. Durante encontros sexuais que ele mesmo havia organizado, fingindo ser uma mulher. As imagens mostram centenas de homens que, enganados, participaram dos encontros sem saber que estavam sendo filmados. De acordo com a mídia local, Sister Home utilizava uma estratégia complexa para atrair suas vítimas. Ela postava anúncios em apps de namoro se apresentando como uma mulher madura, casada e solitária. Ela prometia companhia em troca de pequenos presentes, como frutas, leite, cigarros ou eletrodomésticos. Durante meses, dezenas de homens visitaram sua casa. Muitos entendiam ao chegar à casa dela que Irmã Hong não era uma mulher. Ainda assim, a maioria decidia continuar com o encontro. O perturbador é que toda a sequência era registrada em segredo, graças a uma série de câmeras ocultas distribuídas pelo quarto. Assim que tinha o material, Yao o organizava em pastas codificadas e o enviava para grupos pagos em plataformas como o Telegram ou fóruns chineses hospedados na Dark Web. Cada acesso custava de 50 a 150 yuans. Segundo estimativas da polícia, seu negócio ilegal pode ter lhe rendido lucros próximos a 1 milhão de yuans. O escândalo ganhou ainda mais proporção quando alguns desses vídeos começaram a vazar em massa nas redes sociais, gerando uma onda de memes, zombarias e debates em toda a China. Muitas das vítimas não sabiam que tinham sido gravadas. Outras, ao se reconhecerem nos vídeos virais, teriam tentado tirar a própria vida. A pressão pública levou à abertura de um processo criminal por múltiplos delitos. Violação de privacidade, produção e distribuição de material íntimo sem consentimento e exposição deliberada a doenças sexualmente transmissíveis. E como se isso não bastasse, após sua prisão, soube-se que Xiao poderia ser portador de vírus da imunodeficiência humana. Com a chegada das redes sociais, a maneira de interagir com outras pessoas mudou de forma radical. As dinâmicas sociais se transformaram com stories, curtidas, mensagens e fotos. Hoje é mais fácil conhecer pessoas fora dos nossos círculos habituais. No entanto, esse avanço também trouxe, como estamos observando, um lado sombrio. Em meio ao mar de interações digitais, há quem decida, assim como Xiao, se aproveitar da vulnerabilidade emocional dos outros, fingindo ser outra pessoa, seja por meio de ferramentas digitais, inteligência artificial ou simplesmente roubando fotos de pessoas reais, constroem uma identidade falsa para enganar, manipular ou até mesmo aplicar golpes. Vamos nos aprofundar um pouco nesse fenômeno perverso conhecido como catfish.
Uma pessoa que se passa por outra na internet, seja para obter atenção, afeto, dinheiro ou algum tipo de benefício, é uma pessoa que está praticando o catfish. As vítimas geralmente se envolvem emocionalmente acreditando que estão formando um relacionamento genuíno, sem saber que do outro lado há alguém com outra intenção. Esse golpe não acontece apenas no âmbito amoroso. Também existem amizades falsas, supostas oportunidades de trabalho ou até golpes disfarçados de ajuda humanitária. Em todos os casos, o objetivo é o mesmo: ganhar a confiança da vítima usando uma identidade falsa e aproveitar sua vulnerabilidade para obter algum tipo de benefício. Como é lógico, o catfish também pode ter consequências legais, econômicas ou psicológicas. Com o crescente avanço das tecnologias, como a edição de imagens ou a geração de conteúdo falso com inteligência artificial, esses enganos podem se tornar ainda mais críveis e perigosos. Por isso, é importante manter uma postura crítica nas redes sociais. Evite compartilhar informações sensíveis com pessoas desconhecidas e, na medida do possível, verifique a identidade de quem está do outro lado da tela. Nos últimos anos, o fenômeno do catfishing cresceu significativamente em todo o mundo. A China, com sua vasta população conectada e o uso massivo de redes sociais, não ficou de fora. De fato, o país tem sido palco de vários casos que combinam manipulação afetiva, engano digital e, às vezes, estruturas de fraude ainda mais complexas. Vamos conhecer alguns desses casos. Em 2019, uma mulher da província de Jiangsu conheceu pela internet um suposto piloto militar do exército chinês. O homem parecia perfeito, educado, honrado, sempre vestido de uniforme em suas fotos e com um discurso carregado de patriotismo. Ao longo dos meses, a mulher se convenceu de que estava diante do homem da sua vida, mas essa ilusão teve um custo. Ela transferiu mais de 2 milhões de yuans ao longo do namoro virtual. As razões do suposto piloto sempre pareciam justificadas: despesas militares, permissões especiais, problemas familiares. A história desmoronou quando finalmente a mulher descobriu que aquele homem não era militar nem piloto, nem sequer era membro do exército. Tratava-se de um golpista com antecedentes criminais que operava de outra província, usando identidades falsas para manipular mulheres emocionalmente vulneráveis. E esse não foi um caso isolado. Em 2021, uma história viralizou e atraiu milhões de visualizações no Douyin, o TikTok chinês. Uma influenciadora revelou que manteve um relacionamento virtual por meses com um homem atraente e atencioso. Mas esse homem, na verdade, era uma mulher de meia idade, que usava filtros faciais avançados, retoques de voz e edição de imagem para criar um personagem masculino fictício. Durante o tempo em que o golpe durou, a vítima enviou presentes digitais, transferiu dinheiro e chegou a se envolver emocionalmente com uma pessoa que na verdade nunca existiu. Esses casos individuais coexistem com um fenômeno mais sombrio e sistemático, que poderia ser traduzido como o golpe de engordar o porco antes de abatê-lo, e que em inglês foi adaptado como pig butchering. Nessa modalidade, grupos criminosos estabelecem relações virtuais com pessoas solitárias ou emocionalmente frágeis, fingindo afeto, compromisso ou até mesmo planos de convivência. Após a vítima ser conquistada emocionalmente, o golpista a convence a investir dinheiro em falsas plataformas financeiras, em criptomoedas inexistentes ou em negócios criados para roubar todas as suas economias. Embora esses esquemas tenham um alcance internacional, muitas de suas estruturas foram desenvolvidas e aperfeiçoadas na China e no Sudeste Asiático antes de se expandirem para outras regiões do mundo. Nos Estados Unidos, o escritório do Procurador-Geral no Texas indiciou em maio de 2004 Fei Liu, de 29 anos, residente em San Gabriel, Califórnia. Ele foi acusado de criar empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente de golpes em investimentos com criptomoedas em esquemas de pig butchering. Também na Califórnia foram detidos 2 cidadãos chineses, Ming-Si Li e Sei Xia, também conhecido como Xiao Xiaoyu. Eles foram acusados de golpes de no mínimo 13 milhões de dólares em redes de lavagem de dinheiro ligadas a esses esquemas. Outro caso importante, de março a abril de 2024, envolveu Darren Lin e Xi Chengzhang. Presos em Atlanta e Los Angeles, foram acusados de liderar um esquema de fraude de investimento com criptomoedas que lavou ao menos 73 milhões de dólares. Por sua vez, o famoso ator Gene Don alertou sobre o uso de tecnologias de inteligência artificial e deepfakes para criar perfis falsos, que se passam por ele ou por mulheres próximas a ele, enganando fãs e obtendo dinheiro ou atenção.
Este caso não é um golpe clássico, mas mostra como uma pessoa pública pode ser imitada virtualmente para manipulação emocional e financeira de pessoas vulneráveis. O que esses casos demonstram é que o catfishing na China, assim como em tantos outros lugares, não é apenas um jogo de identidades ou um engano romântico. É uma manifestação profundamente moderna da fragilidade humana diante do espelhismo digital. Uma ilusão construída com palavras e telas que, em muitos casos, termina em trauma, ruína econômica ou absoluta perda de confiança nos vínculos. Em uma sociedade onde muito da vida ocorre online, diferenciar realidade de simulacro tornou-se uma tarefa tão árdua quanto essencial. E nesse terreno ambíguo, o catfishing encontrou solo fértil para crescer. Um solo fértil que Xiao aproveitou e que hoje o colocou diante da possibilidade de sentenças terríveis. E é assim que nossa história volta ao começo. Apesar de ter circulado o boato de que Xiao poderia ter morrido, não há informações que confirmem isso. O indivíduo enfrenta várias acusações graves na China por ter gravado dezenas de homens sem consentimento. As autoridades de Nanjing o acusam de violações de privacidade, distribuição ilegal de conteúdo sexual, uso indevido de imagem e potencialmente crimes contra a saúde pública. Se confirmado que ele transmitiu ISTs intencionalmente ou por negligência. O caso colocou em pauta o alcance da Lei de Proteção de Informações Pessoais, em vigor desde novembro de 2021 na China, que proíbe expressamente a gravação e divulgação de material íntimo sem o consentimento claro das pessoas envolvidas. Essa norma faz parte do esforço do governo chinês para controlar o uso indevido de dados e reforçar a segurança digital dos cidadãos. Mas vamos colocar um pouco de contexto. Na China, desde a emenda do Código Penal de 2015 e interpretações judiciais posteriores, a venda ou uso ilegal de dados dos cidadãos pode acarretar penas de até 7 anos de prisão nos casos mais graves. Isso já estava em vigor antes da promulgação formal da mencionada Lei de Proteção de Informações, em 2019. De fato, um tribunal do distrito de Haidian, em Pequim, impôs sentenças penais a 2 funcionários que haviam compartilhado informações pessoais de clientes com terceiros não autorizados. Esses indivíduos forneceram mais de 100 mil registros de dados pessoais, categorizados como informações extremamente sensíveis. Tratava-se de dados pessoais obtidos sem permissão e distribuídos para uso comercial. De acordo com a norma penal revisada daquele mesmo ano, quem vende ou fornece dados pessoais sem autorização está sujeito a uma pena de prisão de até 3 anos e multa. Se as circunstâncias forem particularmente graves, a pena pode variar de 3 a 7 anos de prisão, além de multa. Tudo isso demonstra que o sistema legal chinês já dispunha de ferramentas para punir judicialmente as violações à privacidade. Dependendo dos agravantes, como a quantidade de vítimas, a divulgação em massa do conteúdo ou possíveis consequências para a saúde, as penas podem variar de vários anos de prisão até prisão perpétua. No caso de Sister Home, a situação se agrava porque, como já explicamos, as gravações eram vendidas em plataformas de conteúdo adulto, gerando renda ilegal. Também investiga-se se houve transmissão de doenças e se Xiao omitiu intencionalmente a proteção dos parceiros, o que acrescentaria um componente de negligência criminal ao caso. Se confirmado, o processo legal tomaria um rumo ainda mais severo. O que acontecerá com esse sujeito e qual punição vocês acham que ele deveria receber? Para se proteger do catfishing, é importante manter uma atitude atenta e cética ao conhecer alguém pela internet, especialmente se você nunca viu essa pessoa pessoalmente. Um dos primeiros sinais de alerta é quando a pessoa evita constantemente fazer videochamadas ou sempre tem uma desculpa para não se encontrar pessoalmente. Se só tiverem fotos de qualidade profissional ou se parecerem tiradas de um catálogo, é recomendável fazer uma busca reversa de imagens para verificar se realmente pertencem àquela pessoa ou se foram roubadas de outro perfil. Outro indício suspeito é quando os sentimentos parecem avançar rápido demais. Isso é um sinal clássico de catfishing. Essas táticas costumam ser usadas para gerar apego emocional imediato e facilitar algum tipo de manipulação posterior. Também é preciso ficar atento a qualquer pedido de dinheiro, favores estranhos ou dados pessoais sensíveis. Um catfish muitas vezes constrói uma história trágica para justificar um pedido de dinheiro. Essa história trágica pode incluir doença, acidente, dívida ou uma viagem urgente. Por mais convincente que pareça, nunca envie dinheiro para alguém que você não conhece pessoalmente. Por fim, nunca é demais confiar na nossa intuição. Se algo nos incomoda,
Se sentimos que o relacionamento é muito intenso sem ter uma base real, ou se a outra pessoa sempre parece evitar mostrar quem realmente é melhor manter distância. Não é desconfiança injustificada, é cuidado pessoal no mundo digital. Após a prisão de Zhao Momo, a sociedade chinesa se voltou para uma discussão sobre os limites do consentimento na era digital, assim como sobre as medidas necessárias para proteger a privacidade dos cidadãos diante de práticas como o catfishing. O caso de Cistern Horn levanta não apenas questões legais, mas também éticas e sociais, que podem resultar em novas regulamentações para prevenir esse tipo de crime. Enquanto isso, aguarda-se o veredicto das autoridades. De acordo com a Anistia Internacional, a China lidera o ranking mundial de execuções. A pena de morte pode ser aplicada a crimes não intencionais, e a defesa nem sempre está garantida. A única coisa que fica clara para nós, enquanto as investigações avançam, é que hoje, mais do que nunca, nada é o que parece ao nosso redor.